meu grande amigo, pastor Silas Assunção, Glória a Deus. e eu preciso apresentá-lo direito, igreja. Esse moço que aqui está, esse pastor, ele foi juntamente comigo uma criança na igreja. A gente vê as crianças correndo, brincando, aí as crianças que estão aqui. E um dia éramos nós, as crianças, lá na igreja, na PIB de Contagem, na primeira igreja batista de Contagem. E hoje, para a glória do Senhor, continuamos amigos, tivemos um grande tempo aí sem nos encontrar, mas nos encontramos no pastoreio e o Senhor tem nos honrado com uma amizade excelente. Eu falo com os irmãos que eu participo de mentorias, que eu estou sempre lá, sentado, aprendendo com os pastores. Ele está sempre lá do meu lado. E nós estamos tendo uma graça de compartilhar juntos de uma espécie de mentoria, uma conversa entre pastores, uma vez por mês. E o pastor Silas tem demonstrado grande maturidade, grande conhecimento da palavra de Deus. Uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Amém. A gente fala que nós somos um reino de amigos, nós queremos viver o evangelho na integridade, na realidade aqui de uma comunidade de verdade. Então nós estamos tentando pregar para quem está lá fora e conversar com quem está aqui dentro. Como Jesus fazia, sabe? Ele pregava no Sermão do Monte, para as multidões. Mas na mesa ele sentava com os discípulos e conversava. Né? Então é por isso que isso inspira o nosso Talk Tales aqui, inspira a nossa forma de conversar aqui sobre a palavra. A missão de todo crente. A missão de todo crente. Será que a gente está cumprindo essa missão? Espero que sim. Eu também espero, mas vamos lá, né? Sim, pastor. Olha, eu gosto muito do texto que você citou de Marcos, que é a grande comissão, né, paralelo lá de Mateus. Só que a gente tem um jeitão de fazer evangelismo, não é? Será que fazer a missão é fazer esse evangelismo que a gente vê desde pequeno? Ou será que esse evangelismo é uma estratégia e tem muitas outras coisas que a gente pode fazer enquanto cumpre a missão? O que você acha? O que a gente pode fazer? Pastor, é uma das estratégias. Porque o evangelismo, ele não cabe apenas a pregação da palavra em si. O evangelismo vai desde o nosso testemunho, desde a nossa convivência com aqueles que nós estamos convivendo diariamente, até a pregação da palavra. Tem uma história que um irmão, ele sempre falava de Deus ao outro irmão. E aí ele passou anos e anos da sua vida falando. E aquela pessoa nunca se converteu. Essa história é até de um grande homem de Deus, que influencia muitas pessoas. Aquele irmão nunca se converteu. Somente quando ele morre, que aquela pessoa foi e se converteu. Esse grande homem de Deus era um homem que fazia grandes cruzadas, que alcançou muitas almas, mas aquela pessoa ali, ele não conseguiu enquanto ele estava vivo. Mas quando ele morreu, aquela pessoa, conversando com outras, disse: realmente, pelo testemunho da vida dele, agora realmente eu sei o que é ser cristão. Ele sabia pela forma dele testemunhar. Então, às vezes nós ficamos presos a momentos, pastor. Principalmente, eu falo assim, eu também estou na igreja, eu também estou no contexto de igreja, meus irmãos. Então, às vezes, os irmãos eles ficam esperando, nós vamos fazer um evangelismo na praça. Aí sim, como se eu vestisse uma roupa de evangelista para falar. Como se eu vestisse uma roupa de evangelista para falar do amor de Deus. Mas é na simplicidade. Sabe? Jesus ele foi simples. E isso atraiu muitas pessoas pela simplicidade dele. Porque os fariseus, os escribas, eram todos
cheios de pompas. E quando viram a simplicidade, o poder de Jesus, isso atraiu as pessoas. Então, às vezes, pode ser que falte uma simplicidade na forma de nós entendermos o evangelismo, que é você mesmo falando a um vizinho, um amigo, ao seu próprio filho. Uau, muito bom. Você falou uma palavra que eu gostei muito, que você destacou ela lá do versículo. Dispõe-te. Fala uma coisa. Como que nós podemos nos dispor para realmente pregar para aquela nova geração que está no nosso meio? Boa pergunta. Eu estou aqui aprendendo, eu não tenho É uma resposta boa certa. pergunta e também é um desafio lá onde eu estou. Eu acho que no meio, né, no meio batista é um desafio, né? Fazer essa conexão entre as gerações, aqueles que estão chegando. Mas penso eu que dispor é você realmente querer. Eu acho que o querer faz toda a diferença. Porque às vezes você está até fazendo, mas não é porque você quer, exatamente. Você está até fazendo porque alguém te pediu. Ah, porque se eu não fizer, o pastor vai me tirar do ministério, o outro irmão vai ver, vai achar ruim. Então você faz meio assim, vamos dizer, um vocabulário assim, mais entendido, pelos cocos, né? Relutando, como nós estamos falando de Jonas aqui, Sim. como se fosse relutando para não fazer. Uhum. Então, quando nós colocamos mesmo a energia, quando nós colocamos mesmo o amor, aí fica mais claro e a mensagem ela é transmitida claramente àqueles que precisam. Eu acho que falta esse querer verdadeiro, entendeu? Então, assim, até algo que eu estou orando muito, assim, Deus, eu preciso ter mais compaixão pelas almas. E às vezes a gente vai e fala, aquele jovem ali é difícil demais, deixa ele que Deus vai alcançar ele, vira calvinista na hora, Deus já sabe, já tem um destino para ele, então se for vai ser. Então nós precisamos querer, porque Deus sabe aqueles que vão ser alcançados, mas nós não sabemos. Nós não sabemos, nós precisamos fazer, nós precisamos querer, nós precisamos colocar energia, né? A palavra do Senhor fala do reino, ele é tomado força de energia, de vontade, de querer, de agarrar mesmo o privilégio que Deus nos deu. Olha, pastor, sempre que eu ouço uma pregação em Jonas, eu conecto com uma parábola que Jesus contou sobre dois filhos. Mas Sim. não é a parábola que você está pensando agora. Tinha um pai, dono de uma vinha, que tinha dois filhos, e ele chamou esses filhos para o trabalho. Foi até o primeiro e falou o seguinte: meu filho, eu preciso que você venha me ajudar a trabalhar. E ele falou assim: beleza, pai, eu estou indo. Aí ele chegou no outro filho e falou assim: filho, eu preciso que você venha me ajudar aqui no trabalho da vinha. Ele falou assim: ô pai, eu não vou não. Quero não. Pode ir lá, eu estou cansado, eu estou aqui na minha, não vou não. Mas o que aconteceu? Mais tarde, na hora do trabalho, o filho que falou que ia, não foi. E o filho que falou que não queria ir, ele foi. E a pergunta que o Senhor Jesus deixou no ar é: qual deles fez a vontade do Pai? Às vezes eu penso que o primeiro é semelhante a Jonas aqui, né? Ele foi chamado, ele dispôs o coração, só que na hora ele não foi. Não foi. E nós precisamos fazer o contrário. Mesmo que nós estejamos relutantes, será que isso vai funcionar? Será que é comigo mesmo? Será que eu falo mesmo? Será que eu faço mesmo? Será que eu vou mesmo naquele culto? Mas nós precisamos crer e realmente, simplesmente, a outra palavra que você usou muito sabiamente na pregação, simplesmente obedecer. Né? Então me ajuda aí, pastor, como que a gente
obedece. A obediência tem um preço também? Como que a gente lida com isso? A obediência, ela tem um preço. Porque, eu ia falar, mas você já falou da parábola. Então, igual essa parábola, ela resume muito bem sobre a obediência, sobre o preço da obediência. Às vezes nós até falamos que vamos, mas nós não queremos. E às vezes tem um que não quer, que fala que não quer, mas o coração dele está realmente disposto. É o que eu tenho falado muito lá na igreja, que nós precisamos estar dispostos a obedecer o que Deus mandou. Não é porque o pastor está falando que eu tenho que evangelizar, que eu tenho que fazer a missão que eu vou fazer. Não, é porque Deus mandou. E se Deus mandou, meus irmãos, quem somos nós? O que importa para nós? Obedecer aos homens ou a Deus? Nós precisamos obedecer a Deus. E a missão é muito clara a nós. Eu lembro daquela música também, eu acho que é do Morada, vocês vão me ajudar aí. Aquela que fala assim, e eu me despedi dos meus pais, é do Morada mesmo, não sei. E eu queimei as minhas carroças, e no final das contas fui obedecer, não é isso? Exatamente. Obedecer vale mais. Obedecer vale mais. É a missão de todo crente. É a renúncia, né? É a renúncia diária. Aí nós vamos lá para Lucas 9. É a renúncia diária que nós precisamos. Jonas, o profeta, ele estava cheio de si, cheio do que ele sabia sobre os ninivitas. Os ninivitas eram inimigos, os ninivitas eram um povo muito mau. Então, ele tinha muitas prerrogativas para não fazer. E quando nós pensamos friamente, prerrogativas que até, se fosse para justificar a minha, eu falava assim, não, tá bom, pode ser. Prerrogativas aceitáveis, pastor. Nós vemos as pessoas, a gente fala assim, não, esse não dá, sabe? Como quando uma mãe perde um filho, e essa mãe precisa perdoar aquele malfeitor, aquele que fez o mal para seu filho. Não é fácil não, pastor, mas nós precisamos obedecer. Nós precisamos cumprir, meus irmãos, essa missão. Posso expor um detalhezinho? Sim. Posso? Claro. Pode mesmo? Gente, vocês não sabem. Esse moço aqui é um jogador de futebol. Eu já falei com ele o seguinte, agora não vai ser mais. Que eu ia marcar um jogo nosso aqui, ia chamar, vou trazer um amigo meu, um pastorzinho, só para jogar com a gente aqui. Só que eu ia ser do time dele. Um jogador excelente, né? Chegou a profissional, não é isso? Sim. E não sei como, não sei quando, não sei porquê, mas largou tudo para o pastoreio. Olha isso. Glória a Deus. Olha isso, gente. Com isso, só eu trouxe esse detalhe só para você repetir aquela ideia que foi assim, o ápice da mensagem, que nós podemos perder o medo, porque não são as nossas palavras, né, o que a gente faz, mas é o poder de Deus que transforma as vidas. Deixa essa mensagem mais uma vez para a igreja e a gente vai encerrar com essa palavra. Meus irmãos, nós não precisamos temer em cumprir a missão. Porque o próprio Jesus disse que recebeu o poder e ele delegou esse poder a nós. Então não é nós, não é por nós. Quando eu estou ministrando, eu vejo pessoas lá sentadas, eu fico assim, imaginando assim, como é que pode, pastor? Vejo professores, professoras, o pessoal chega no final da ministração, falando assim, não, pastor, que bênção, que palavra. Depois eu fico pensando, meu Deus, é a graça de Deus mesmo. É a graça, porque não é por mim, não é de mim. E meus irmãos, para fechar, pode, né? O último versículo de Jonas 4, de Jonas, ele termina com uma pergunta.
sem resposta até. E essa resposta, ela é transferida a nós. Essa resposta, ela é transferida a nós, porque Jonas estava, indagando a Deus, falando, e o último versículo de Jonas diz assim: não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então, nós precisamos de compaixão, de compaixão. E essa pergunta, Jonas não responde, mas nós precisamos responder. Cabe a nós continuar aqui os versículos. Se fala muito de Atos, mas aqui em Jonas também termina com uma pergunta que nós precisamos responder. Deus, ele tem compaixão. E nós que estamos aqui, não é os anjos que vão vir e vão cumprir essa missão. Essa missão é dada a nós. Então não temos, meus irmãos. Vamos cumprir, vamos falar. Peça a Deus todos os dias. Deus, me dê compaixão, me dê discernimento, aquela palavra chave para falar ao meu colega de trabalho, até mesmo meu filho. Às vezes as mães ficam relutando com os filhos. Você precisa, você precisa, você precisa. E os filhos, quanto mais, vão endurecendo. Mas com calma, paciência, pedindo a Deus a palavra-chave, nós vamos ter êxito. Porque, como eu disse, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que transforma, é Ele quem alcança. Não foi pela palavra de Jonas, porque Jonas, ele chega lá e só diz algumas coisas. Daqui 40 dias vocês serão destruídos. Onde que Jonas falou o amor de Deus aí? Não tem nada explícito. Mas como aquela cidade se transformou? Pelo poder, pela misericórdia, pela graça do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado essa noite? Amém. É por isso que eu gosto de sentar à mesa aqui e conversar. Eu acredito que é uma forma excelente que o Senhor Jesus praticou em todo o ministério dele, conversando, ensinando de uma forma leve, harmoniosa, como que, de fato, sentado à mesa com amigos. E é um prazer. Obrigado. Mais uma vez, foi um prazer ter ouvido você e ter compartilhado desse momento. Glória a Deus.